Toda vez que o homem tem um orgasmo no sêmen, nós dispensamos zinco. E o zinco é um mineral fundamental para a testosterona. Portanto, o sexo vai atrapalhar na hipertrofia. Legal, Leandrão, tchau. Já cliquei no não gostei, já me desinscrevi do canal. Não, volta lá. Clica no gostei, se inscreve no canal. Porque você pode ter ouvido uma coisa dessa, mas, gente, a gente tem que trocar uma ideia sobre isso. Porque não querem mais que você faça sexo. E não é bem assim. Mas será que o excesso pode atrapalhar? Não, então vamos discutir sobre isso. Mas só lembrando que eu vou fazer promoção da minha consultoria esportiva. Mais informações aqui nos comentários. Quinta que vem, dia 10 para 10 pessoas. Vamos lá. Então é verdade que no sêmen a gente, no caso do homem, perde zinco. Ou gasta zinco. Porque perder não, né? Gasta. É um investimento. E que o zinco realmente ele influencia na testosterona. Porém, gente, o tanto de zinco que sai no esperma, no sêmen, não é relevante, ainda mais para quem tem boa alimentação. Pode pegar o Kid Bengala no auge dele e tirar um exame de zinco, se ele tiver uma boa alimentação, não vai ter carência. Normalmente quem tem carência de zinco são pessoas que realmente assim, estão num nível de subnutrição muito alto. Você olha para a pessoa e fala, essa pessoa tem carência de tudo. Normalmente você não vê assim uma pessoa... Provavelmente todos vocês que estão assistindo aqui, que estão... Mesmo que vocês comam mal, tá? Como pastel, pizza, na verdade vocês comem bem, né? A gente é que come mal, arroz sem sal, enfim, vocês entenderam a brincadeira. Mesmo você que tem uma alimentação que não é tão legal, carência de zinco é muito difícil. Então, meu amigo, por aí a gente não vai se ferrar, mas vamos prosseguir no nosso papo. Um outro ponto que falam do sexo é o seguinte... Olha, depois do sexo a gente tem um relaxamento. Então realmente a gente tem aquele momento de contração. Nossa, que delícia, e daqui a pouco, ufa, que mais delícia de bom ainda foi isso. E isso vai relaxar e você vai treinar mal. Mas, meu amigo, você vai fazer sexo e ir no supino e fazer? Imagina, não é bem assim, pelo menos eu imagino que não. Deus me livre na sua academia se for assim. Eu nem quero sentar no banco nenhum. Porque normalmente a gente vai ter sexo... Pô, a gente vai se recuperar e vai treinar numa boa. Então, a menos que você faça o sexo imediatamente antes, fazer o sexo no supino, aqui no banco do supino, só um minutinho, minha gatinha, que eu vou agora pegar na outra barrinha e vou fazer o supino, aí tudo bem, vai ter perda de rendimento. Se não, não. Então, gente, outra que não vai proceder. Sexo até agora não está atrapalhando na hipertrofia. Isso eu recebo muito na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, tá? Me manda lá a sua. E aluno meu da consultoria também já perguntou isso. Beleza, Leandrão. Só que é o seguinte, depois do sexo, a testosterona cai. Até porque eu sinto uma falta de libido e tal. Bom, primeiro você já devia saber que a falta de libido não necessariamente está ligada unicamente diretamente à testosterona. Esse tempo refratário, ele pode ser até mesmo diminuído por conta de outros hormônios, como por exemplo a prolactina. Então não é um indicativo. Mas existe sim uma pesquisa que mostra que depois do orgasmo nós temos uma diminuição da testosterona. Ah, eu sabia, Leandrão, eu vou parar de treinar. Eu também pararia. Mas acontece que, vamos lá, você fez sexo, fiz, a testo caiu, beleza, você morreu? Não, eu espero que não, né? Ou seja, para que eu estou analisando uma coisa que acontece pontualmente? E o médio e longo prazo? Ué, não vou morrer depois. Então vamos fazer uma nova análise. Pegaram pessoas, fizeram elas se masturbarem, terem orgasmos e analisou em longo prazo e houve um aumento de testosterona. Olha isso! O tal do NoFap, não vamos se masturbar, não vamos ter orgasmo, não vamos viver. Vamos só pisar na terra e depois ir para baixo dela. Na verdade mostrou diminuição da testosterona. Os homens ativos tiveram um aumento. Então você tem uma queda e isso parece que causa um feedback. Então o corpo olha a queda e fala, opa, vamos produzir mais. Em longo prazo melhora. Então também não vai proceder isso. Ah, mas então eu vou fazer o seguinte, Leandrão, eu não vou fazer sexo antes do treino, porque cai a testosterona. Gente, isso não é relevante. Desculpa, isso não vai mudar nada no seu treinamento. Até mesmo porque a sua testo varia o dia inteiro. Você vai ficar tirando exame de sangue o dia inteiro para saber o melhor horário para treinar? Não. Então, fica tranquilo. Agora, algo que a gente pode citar aqui, que aí eu já vou entrar num negócio na intimidade das pessoas, eu não gosto muito disso. Mas já teve aluno meu que perguntou, isso é sério, tá? Aluno no Instagram pra caramba também. Sexo conta como cardio? Ah, desculpa, o meu não conta. Eu não sei o de vocês, eu poderia até me exibir um pouco aqui, mas o meu não conta. E se o seu conta como cardio,
Se a sua frequência cardíaca sobe tanto assim e se mantém tão estável, meu amigo, ou eu te dou parabéns, ou eu falo para você, tá uma porcaria, porque você tá um condicionamento cardio ridículo. Porque se você consegue chegar a 150 batimentos por minuto fazendo sexo, provavelmente é porque você vai infartar no outro dia, porque condicionamento zero. Ou você é, né, senhor britadeira, desculpa, pode ser que seja, mas não é o usual. Então o sexo não conta como cardio. Para que você entrou nisso? Porque se houver um desgaste tão grande assim, lógico, aí você vai cansar e não vai treinar bem. Mas, de novo, isso não é o normal, tá? Bom, vale a pena citar também uma pesquisa aqui de 1982, onde analisaram dois grupos de pessoas, os ativos e os passivos. Não, estou falando ativo no exercício. Pessoas que fazem exercício e pessoas que não fazem exercício. As pessoas que fazem exercício têm mais disposição, certo? Têm melhor condicionamento, o que é óbvio, e têm mais apetite sexual do que quem não faz. Então, na verdade, quem treina melhora a tua condição sexual, tanto do ponto de vista performático, quanto do ponto de vista de desejo. O Paulo Musi mesmo atendeu um cara que o cara sentou lá e falou para ele assim, voltou e falou, olha meu, você mudou a minha vida e a vida da minha mulher, porque eu já me entupi de um monte de remédio e na verdade o que eu tinha que fazer era atividade física para melhorar a minha atividade sexual. Melhorei como nunca. Então você fala, caramba, isso é que é legal. E por que você está fazendo essa citação, Leandro? Porque o Paulo Musi é um querido e porque estou falando de sexo, então eu lembrei disso. Lembrou do Paulo Musi, Leandro? Não, lembrei do que ele falou. Enfim, como eu já não tenho mais nada para falar, como você já entendeu que o sexo não atrapalha a hipertrofia e nem o treinamento vai atrapalhar o sexo, fica tranquilo, tenha orgasmos e seja muito feliz. Leandrão, mas está um pouquinho difícil porque minha texto está baixa. Existe uma maneira de solucionar isso. Existem 4 passos para resolver uma testosterona baixa, tá? 4, 3, 2, 1. Depois do 1 está resolvido com certeza. Às vezes resolve no 4, às vezes resolve no 3. De qualquer forma, eu vou deixar você com esse vídeo aqui para você dar um up na sua testosterona.